vocês um vídeo que eu achei interessante, que eu não sabia, e tá bem explicado, o funcionamento sobre a questão salarial da NBA, e esse vídeo não fala só sobre a parte salarial, né, dá um exemplo verídico de um time, como também fala sobre o futuro do Thunder. E já que o Thunder foi o tópico de vários vídeos nesse canal, acho interessante a gente ver esse vídeo que tá, pô, muito bem feito, inclusive, pra gente ver como é que é o drama por trás de montar uma equipe da NBA, né, não somente os jogadores. E nós vamos entender como vai ficar a folha salarial do Oklahoma City Thunder em 2026-27 e 2027-28, após as extensões feitas nessa off-season que estamos agora. A partir da agora, de 31/7/2025, na verdade 17 de julho que foi postado, né? As decisões feitas em julho agora vai afetar os 2 próximos anos. Só pra vocês entenderem, a taxa de luxo é onde o pessoal começa a pagar a multa aqui, né? Tá pequenininho, mas tem aqui a taxa de luxo. É onde o pessoal começa a pagar a multa acima daquilo que foi cedido. E aí temos o primeiro teto, que é mais perto da taxa de luxo, e o segundo teto, que aí tira total poder do time, né? Que aí o primeiro teto e o segundo teto são punições para controle, não punições, mas são as regiões onde, passando desses tetos, existem punições maiores do que somente a multa, que nem, por exemplo, a partir de um desses, o time não pode fazer mais sign and trade. Então eles não podem nem utilizar uma das técnicas mais práticas que os times usam para se livrar de um contrato e pegarem uma peça nova, porque eles passaram o limite acima do limite da taxa de luxo, entendeu? É todo um jogo técnico que um GM tem que ter, que mostra o peso da decisão por trás do front office, assim, de controlar uma equipe que dure muito tempo. Detalhe pro Chet, que ganha mais dinheiro, e do Hartenstein, que ganha mais do que o Lu Dort, sendo que eu acho que o Hartenstein, se eu não me engano, não é nem o titular, bizarro. Luxo, primeiro teto e segundo teto salariais projetados para a temporada. Perceba que a extensão de Chet Holmgren já entra na temporada que vem, e ele vai ser o jogador mais caro do elenco, mas a de Shai e a de Jalen Williams só entram em 2027-28. Ah, por isso que o Shai tá ganhando menos, porque o Shai ainda não teve a extensão dele, mas o Chet já teve, entendi. Hoje, o elenco do Oklahoma City Thunder seria caro demais, algo que Sam Presti tem tendência a não gostar. Então, por necessidade posicional, eu acredito que eles vão aceitar a opção de time de Isaiah Hartenstein, mas não devem aceitar a de Lu Dort, e também não devem aceitar a de Kenrich Williams. Com essas alterações, essa deve ser a nova folha salarial da equipe para 2027-28. Detalhe que Lu Dort é um dos xodós do time, né? Porque o Lu Dort tá há muito tempo. Ele não é um nível Shai Gilgeous-Alexander, mas ele tá uma cotinha no Thunder já. E pra quem acha que o Thunder não é do tipo do pessoal, das suas estrelas, dos seus jogadores, o Thunder é o mesmo time que cortou todo mundo pra fazer o rebuild, porque eles estavam pagando muito dinheiro além do que eles poderiam. Bem, com a taxa de luxo, primeiro teto e segundo tetos ajustados. E aí, meus amigos, que entram os salários astronômicos do Big Three. Shai Gilgeous-Alexander passa a ganhar 63 milhões de dólares. Jalen Williams passa a ganhar 57,8 milhões. Só com o Jalen Williams e o Shai, os caras não tem nem o Chet mais e já estão quase no segundo teto. Bizarro. Ganhar 44,5. Só os três vão ganhar juntos em 2027-28 165 milhões de dólares. Isso é 77,5% do que um time pode pagar até chegar na taxa de luxo. O Thunder pagando 80% do que eles podem pagar em salário sem multa em 3 jogadores. Com certeza, Isaiah Hartenstein não vai reassinar, até porque o valor dele é alto e ele não deve aceitar reduzir seu salário. E aí foi por isso que Sam Presti draftou o jovem Thomas Sorbet, que deve preencher esse vazio de Hartenstein e vai estar ganhando apenas 5,2 milhões. Alex Caruso e Aaron Wiggins têm salários garantidos para 2027-28, então devem ficar. Caruso recebendo 20,9 milhões e Aaron Wiggins recebendo 8,3. Nikola Topic é mais um que deve permanecer e preencher vazios deixados por outros jogadores, e ele vai estar recebendo 7,4 milhões. Cason Wallace não deve renovar, provavelmente, por ser um jogador também caro para esse elenco, e acredito que Jalen Williams e Isaiah Joe tenham suas opções de time recusadas e reassinem por um valor menor, por cerca de 4 milhões cada um. E aí que começa o quebra-cabeça, que aqui ele tá fazendo as suposições com o pessoal aceitando. Não quer dizer que o Isaiah Joe vai aceitar e não pode virar um caso comigo. Tá certo que ele é um jogador bem mais abaixo, mas eu espero que vocês tenham entendido a supunhetação que eu quero fazer. Não quer dizer também que até lá já esqueci o nome do branquelo. Isaiah. Caraca, o que aconteceu nesse dia? Meu Deus do céu. Por isso que eu falo que quando eu apanhei menos na vida no Muay Thai do que no basquete, eu não tô errado, porque pelo menos eu podia me defender. Olha isso, caraca. Aqui ele não tá supondo que a saída do Hartenstein não vai implodir uma treta interna no time, polêmicas, dor de cabeça na GM. Isso que a gente nem acabou o vídeo ainda.
ainda. Construído em cima do que eles já têm. E esse deve ser o cenário geral do Oklahoma City Thunder em 2027-28. Ainda um time profundo, ainda um time bem construído e graças a um maravilhoso trabalho de Sam Presti, um time financeiramente viável, mesmo com essas extensões máximas de Shea, Chet e Jalen Williams. Não, e olha só a situação, eu tenho que pausar antes de acabar, senão recomeça. Os caras se livraram de um contrato grande de um jogador importante pro time, fizeram renovações menores e excluíram, assim, ele fez, a pessoa que fez, né, quem que é o cara do post? O João fez aqui no caso, né? Supôs que os jogadores aqui em questão aceitariam receber menos se mantendo no time e mesmo assim, quase por muito pouco não bateram o segundo teto salarial. O quebra-cabeça que é ter em sua mão o futuro de um time. O bom que esse time provou, né, que o Thunder sabe planejar bem o seu futuro, tem uma técnica de rebuild muito boa, tanto é que foi esse mesmo time que saiu de bater 4 vezes nas finais. Foi 4 finais ou foi 4 finais de conferência? De quase ser campeão toda hora com Russell Westbrook e Kevin Durant. E 10 anos depois, conseguiram um título, né? Depois de terem batido na trave no ano anterior. Então, pelo menos dá pra confiar que essa equipe tem uma gestão de quando precisar em alguns poucos anos. 10 anos eu acho muito pouco, até pra um time fazer rebuild e conquistar um título, igual o Thunder fez. Acho que o Thunder é uma masterclass de como cuidar do futuro do seu time. Tem uma equipe competente pra quando for a vez desse time passar pelo processo Russell Westbrook e Kevin Durant, eles ainda terem um futuro melhor ainda, ter um futuro pensado no futuro. Sem contar os piques que eles ainda têm, porque se eu não me engano, o Thunder tem pique de draft até 2027. Eu não sei se ele colocou alguém aí nesse caso, mas eu tenho quase certeza que não, porque não tem como prever um salário que não existiu ainda. Mas nesse estado que tá, sem entrar o pessoal do contrato do draft, do salário mínimo máximo do rookie, os caras estão quase estourando o salário cap. Imagina como vai estar esse time quando esses jogadores chegarem, porque todos os contratos, todos, independente, novato, veterano, velho, novo, All-Star, no Star, todos os contratos somam para ver se o cara vai pagar a multa do limite salarial. Nossa, eu bati com tudo, o óculos da minha cabeça, é complicado. Eu até prevejo, inclusive, vendo esse vídeo, que esse time vai ser um daqueles times que alguém vai ter que abrir mão do seu salário milionário pra ver se o ecossistema continua. Que nem o James Harden aceitou menos salário no Philadelphia 76ers, mas aí atitudes como essa podem acabar em treta, igual a treta do James Harden no Philadelphia 76ers. Falaram na gringa que o OKC tá disposto a continuar na taxa de luxo pra manter o core do time. Cara, esse core, eu acho que vale a pena, porque a gente conversou em outros vídeos, né? Fazem 7 anos com esse título, independente se fosse o Thunder ou o Pacers, faz 7 anos que o campeão da NBA não se repete. O que significa que há 7 anos não temos uma dinastia igual o Heat, igual o Lakers, que fica anos se repetindo, igual o Spurs. Eu acho que atualmente que dá pra se apostar dinheiro que será uma dinastia ao Thunder. E com esse elenco que o Sam Presti tem na mão, depois de ter passado o que ele passou com o Russell Westbrook, depois daqueles anos no limbo, até a chegada do Shai e começar pedacinho por pedacinho, migalhinha por migalhinha, a reconstrução do Thunder que é hoje, pra depois de um título, daqui a 2-3 anos se livrar tudo. Sendo que, lembrando, tá? Mas no ano anterior, o Thunder também foi o melhor time da temporada. Só que eles não foram um time com 68 vitórias, o 7º time a conseguir 68 mais vitórias. Infelizmente, não chegaram longe. Mas eu acho muito difícil um Thunder histórico, em todos os níveis, não só nessa temporada, histórico no termos de história da NBA. Eles foram o 7º time a ganhar 68 mais jogos, e só 2 dos 7 não foram campeões. Gosto de lembrar que um desses 2 foi 73-9 Warriors, que perdeu para a panela do LeBron. Eu nunca vou deixar ninguém esquecer que isso aconteceu. Eu acho que logo agora que o Sam Presti pode arriscar o all-in para um time que 2 anos seguidos foi primeiro lugar da conferência, no seu 2º ano, foi campeão, sofreu chegando no jogo 7, mas foi campeão indisputadíssimo comparado a outros times. Eu acho que o Sam Presti pode ficar mais 1-2 anos. É que assim, o problema não é o Sam Presti, né? O problema é que o Thunder não é o Boston Celtics, né, galera? Se nem o Celtics só fica atrás do Knicks e do Lakers, talvez. Se o Celtics, que é o Celtics, desmontou o time inteiro pra se tornar esse Washington Wizards regata verde pra próxima temporada, se o Boston, que é o Boston, mandou todo mundo embora, não é o Thunder, porque tem o Shai, que vai dar conta também disso muito tempo. Mas se eu fosse apostar dinheiro, o próximo time com chance de ganhar 2 títulos seguidos, talvez conquistar three-peat, porque a gente não admira esse time o suficiente. Os moleques são
novo, com 22 anos, 23. Os caras são mais novos do que eu, já conseguiram um título da NBA pelo segundo ano seguido, sendo o primeiro lugar da conferência. Esses são os próximos moleques que podem ficar marcados na história. O elenco, barra, time, geração, que fez um two-pitch, talvez até um tripitch, que foi um dos maiores da história. A gente literalmente pode estar vendo o próximo Lakers de Shaq e Kobe, o próximo Miami Heat de LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosh, e a gente nem está realizando isso, que a gente ainda está vendo o processo acontecer. Vocês acham que os torcedores do Lakers, quando viram o Kobe, que teve um jogo que deu 4 airballs seguido, imaginavam que eles veriam o último tripitch da história quando começou o terceiro ano? Os caras tinham esperança, mas nem eles imaginaram que aquela dupla seria a maior dupla da história, tá ligado? Em 14 foi o LeBron, tomou pro Spurs. Em 15 foi o Durant, tomou muito antes dos playoffs. Em 16 foi o Curry, tomou pro LeBron. Em 17 foi o Paul George, se lesionou. Em 18 foi o Kyrie, se lesionou. Lembrando que o Shea está na capa do 2K. Não, mas ó, em relação a curses, preciso falar do meu mano. Devin Booker, que é ex da Kendall Jenner da família das Kardashians. Aliás, tá aí, né? A Kardashian Curse a gente pode falar. Que tem um curse das Kardashians que atingiu vários jogadores da NBA, mas que o Devin Booker, depois que terminou com a Kendall, foi para uma final de NBA. A primeira final de NBA da carreira dele. Então, assim, curses podem ser destruídos e eu acredito na supremacia do Thunder. Se o Will Chamberlain jogasse hoje, ele seria só um Rudy Gobert com o ego do Kanye West. Caralho, como a gente chegou nesse ponto? O Thunder, do mesmo jeito que tem um trabalho muito bom de fazer as peças se encaixarem, virar o Lakers da era LeBron, também tem um problema que o dinheiro deles, de fato, não nasce em nenhum tipo de árvore. Oklahoma é uma cidade muito pequena comparada a cidades como Nova York, Los Angeles, Boston, que são as cidades de grandes franquias da NBA. Lembrando que os predecessores, eu quis dizer Thunder até agora, desculpa, os predecessores do Thunder eram os Seattle Supersonics, que era uma cidade menor ainda. Então, do mesmo jeito que o Thunder, uma mente genial como o do Sam Presti, que não errou desde a saída do Kevin Durant, claro que teve errinhos, mas não um erro absurdo, tipo, sei lá, deixar o LeBron James tomar conta da sua equipe, eles ainda são uma cidade que tem o dinheiro como inimigo. Porém, eu acho que se tem um time que pode arriscar pela primeira vez, pagar multa por alguns anos, em troca do time crescer, porque eu tenho certeza que os campeões da NBA também ganham prêmios, não só os... Acho que vale a pena investir nesse time, porque eu se fosse apostar hoje, o único time que eu acho que pode ser o novo Miami Heat de 2012 é o Oklahoma City Thunder e mais nenhum outro time. E os caras se provaram isso porque já ganharam o título esse ano. Vira membro e se inscreve no canal.